Esse termo, que deriva de diálogo, não foi empregado na história da filosofia com significado unívoco, que possa ser determinado e esclarecido uma vez por todas. Recebeu significados diferentes, com diversas interrelações, não sendo redutíveis uns aos outros ou a um significado comum. Todavia, é possível distinguir 4 significados fundamentais. Primeiro, dialética como método de divisão. Segundo, dialética como lógica do provável. Terceiro, dialética como lógica. Quarto, dialética como síntese de opostos. Com base na documentação histórica correspondente, é possível chegar a uma caracterização bastante genérica da dialética, que de modo algum resume todas as outras. Pode-se dizer, por exemplo, que a dialética é o processo em que há um adversário a ser combatido ou uma tese a ser refutada, e que supõe, portanto, 2 protagonistas ou 2 teses em conflito, ou então que é um processo resultante do conflito ou da oposição entre 2 princípios, 2 momentos ou 2 atividades quaisquer. Então a gente vai falar de dialética. Dialética é um conceito bastante complicado, né? Essa definição que eu tirei, ela foi tirada em parte do dicionário de filosofia do Nicola Baiano, que é um dos mais conceituados, talvez o melhor que a gente tenha traduzido aqui no Brasil. E ele mostra algumas visões. Praticamente aqui nesse vídeo a gente vai ficar com a 4ª daquelas ali que aparece, que é a de oposição de ideias e uma síntese. Mas antes da gente falar um pouco, tem uma outra explicação de dialética, ou uma outra tentativa de definir o que é dialética, que eu acho que ajuda, ou não, não sei, a gente entender, mas que eu quero deixar aqui. Então, acompanhe. Mágica, dialética. Né? O aluno chega na escola, primeiro período tem um professor que fala em dialética. O menino não sabe exatamente o que é, mas morre de vergonha de perguntar. O professor diz, isto é um processo dialético. E o estudante repete isso ao longo da vida, como profissional e às vezes até como professor. Não sabe exatamente o que significa. Eu brinco muito contando uma história que um amigo meu revelava com muito humor. Eu não tenho o humor dele. Trata-se de Leandro Conder, falecido há pouco tempo. O Leandro tinha menos de 30 anos, quando fez um curso no ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, já no Rio de Janeiro. Ele fez um curso com o professor Álvaro Vieira Pinto, que foi um importante filósofo brasileiro. No golpe de 64, naturalmente o ISEB foi arrasado e criou-se um IPM do ISEB. E uma das figuras mais visadas era o professor Álvaro Vieira Pinto. O Leandro foi chamado para um depoimento com um coronel sobre o ISEB. O Leandro era apenas um depoente, foi chamado como testemunha. Entrou lá numa sala, um coronel muito educado o recebeu, disse a razão de chamá-lo, e ao lado tinha um sargento com uma máquina de escrever que reduzia a termo os depoimentos que vinha colhendo. E o coronel, muito simpaticamente, começou a indagar o Leandro sobre as atividades subversivas do professor Álvaro Vieira Pinto. E chegou um momento, e o Leandro, percebendo do que se tratava, começou a dizer que o Álvaro era um filósofo, nada mais do que um filósofo. E num determinado momento, o coronel resolveu apertar e disse, mas o senhor não acha que os cursos do professor Álvaro Vieira Pinto eram para subverter a legalidade constitucional, instaurar o comunismo e agitar as massas? E o Leandro, que era um diplomata, disse, não, coronel. Primeiro que as massas não estavam aqui assistindo cursos. Segundo que o pensamento do professor Álvaro era um pensamento muito sofisticado, muito abstrato, e as massas não o entenderiam. O professor Álvaro usava muito a dialética. Nesse momento, o sargento que estava lá reduzindo a termo voltou-se para o coronel e disse, coronel,
Que negócio é esse mesmo, que coisa é essa mesmo de dialética que o senhor já ouviu várias vezes e eu até hoje ainda não entendi? E o coronel, que estava sendo muito educado com o Leandro, perdeu um pouco a paciência com o sargento e, segundo o Leandro, respondeu da seguinte maneira: Ô fulano, eu já tentei te explicar isso, não vou repetir. Olhou para o Leandro, voltou-se para o sargento: olha, sargento, dialética é o seguinte, as coisas são assim. Aí os comunistas vêm e dizem que as coisas são assim. O Leandro dizia que essa foi a melhor definição que ele teve de dialética. Então, nada mais justo do que colocar um marxista. O Zé Paulo Neto é um intelectual marxista bastante renomado aqui no Brasil. Nada mais justo que colocar um marxista para falar num vídeo que eu vou falar do Marx. Esse vídeo, apesar de todo o humor ali, ele revela pra gente bastante a dificuldade que é, tanto que o dicionário, como eu disse, ele coloca 4 definições, depois ele vai avançando, dizendo que essas definições generalizantes, elas não abarcam toda a coisa todo o conceito de dialética, e aí você vê páginas e páginas ali para falar dessa ideia. Aqui, basicamente, eu vou me prender à ideia de dialética como oposição de ideias. Dialética está muito relacionada à contradição. E a filosofia, isso vai aparecer em um dos slides, mas eu já vou adiantando, até porque foi eu que fiz os slides. A filosofia, ela trabalha muito com a dialética, até porque, assim, já existe uma dialética em si na questão do processo do conhecimento. Porque uma coisa é as coisas, o fenômeno. Outra é a forma como eu represento o mundo na minha cabeça. Vamos parar para pensar. Eu acho que é muito próprio da realidade dos adolescentes, de vocês, levando em consideração que são ou deveriam ser os meus alunos que estão assistindo, mas é muito próprio da realidade de vocês, né, nessa fase que é muito própria das pessoas estarem se apaixonando, não sei o quê, quando a gente se apaixona por uma pessoa. Uma coisa é como a pessoa é, outra coisa é como a gente idealiza que ela seja. Né? Isso é muito comum quando a gente se apaixona. Né? Isso mostra como é dialética a nossa relação com a realidade. Eu formo uma ideia sobre alguma coisa, mas a ideia não é a coisa. A ideia é uma representação. E ela pode, e muitas vezes ela é uma deturpação do que é a realidade. Né? Eu formei uma ideia de alguma coisa, mas aquela ideia não é realmente como a coisa é. Aliás, sempre existe uma diferença. Uma coisa é a coisa em si, outra coisa é a ideia que eu formo sobre aquilo. Vamos lá. Então, quando a gente fala de dialética, né, a gente pensa no... Então aqui eu coloquei para nosso estudo, nesse momento, ficaremos com a definição de dialética como oposição de ideias. Então, para mim, o que eu quero que vocês tenham nesse momento, e vai ser a definição necessária para a gente poder entender o que a gente está colocando, é a oposição de ideias. E o vídeo do Zé Paulo Neto, apesar da brincadeira ali, faz bastante sentido. Não que os comunistas queiram mudar, quer dizer, mudar a gente quer, mas enfim. Mas não que os comunistas queiram reverter a ordem. Mas, na verdade, também quer. Só estão me enroscando. Mas a questão é que, assim, há uma oposição, né? Há uma oposição, há uma questão da oposição. Então aqui eu coloquei, né, os conceitos que são próprios do pensamento hegeliano. A gente vai falar um pouco do Hegel. Tese, antítese e síntese. A dialética ela vai trabalhar muito com essa ideia. A tese é aquilo que eu afirmo, né? É aquilo que se afirma sobre algo. A antítese, antitese, é aquilo que vai contra a tese, negar aquilo que foi afirmado. A síntese, um meio termo, algo que surge a partir dos dois. Então a dialética opõe-se a uma visão linear de construção do conhecimento. A ciência, ela trabalha, aqui fazendo a relação lá que a gente estava vendo anteriormente, a ciência ela é muito linear. Você pega sei lá, o objeto lá que você vai estudar, você analisa, você descreve e tal, e acabou. Não tem contradições. Na filosofia, na sociologia, nas ciências humanas, né, a gente já tem contradições. Exatamente porque o ser humano é contraditório. Né? Então,
E aí é muito da base da filosofia, como eu falava anteriormente, antes da gente entrar até no slide aqui, trabalhar com essa contradição entre o real e o ideal, entre a formação da ideia e aquilo que está sendo representado na minha mente. Eu não sei se ficou claro, porque, como eu disse, não é uma ideia tão simples, né? Mas basicamente a gente vai trabalhar com a oposição de ideias para falar de dialética, né? Analisando as contradições que existem dentro de um determinado conceito. E eu acho que vai ficar mais claro quando a gente for falar da visão dialética de liberdade, porque isso aqui é para a gente falar depois de liberdade, porque a gente vai perceber que o fato de eu ser livre eu sou livre para ir onde eu quero, tal. Eu não sou livre, eu não sou preso da mesma forma. Eu não estou com a minha liberdade limitada da mesma forma que uma pessoa que está detida porque cometeu um crime. Né? Mas a minha liberdade não é absoluta. E no meu caso, né, acho que mais até do que a situação atual que a gente está vivendo aí por causa do corona, no meu caso, o que mais limita a minha liberdade são as condições econômicas. É claro que a gente pode ter liberdade de pensamento e tal, mas, um exemplo que eu sempre costumo dar, que depois mais pra frente eu vou aprofundar, eu não tenho liberdade para passar meu fim de semana na Europa. E não tenho por questões bem concretas. Eu não tenho dinheiro para isso. Então, ou seja, a liberdade, ela abarca uma certa questão dialética. Agora, poderia isso ser modificado? Poderia. Então, né, é para a gente tentar entender, estou tentando deixar claro, porque vocês já viram que não é um conceito simples, né? Mas basicamente é essa oposição de ideias, as contradições que a gente explora dentro da realidade, porque a realidade é contraditória, para tentar entender isso. Né? Para tentar fazer uma explicação mais completa do que é a realidade, enfim. Vai piorar. Vai piorar essa explicação hoje. Vamos lá. Platão é o primeiro que, de alguma forma, coloca a dialética. A visão de dialética do Platão, dentro daquela definição do dicionário, ela está englobada na primeira visão lá, como divisão. Lá no começo quando eu comecei a gravar os vídeos aqui, logo que a gente voltou, e não voltou da pandemia, eu coloquei o primeiro vídeo que eu tinha voltado para todo mundo, que era lá de Platão e Aristóteles, a questão do mundo das ideias e tudo mais. Vou deixar a referência aqui. De acordo com o pensamento do Platão, o mundo real é o mundo das ideias. O nosso mundo ele é uma cópia do mundo das ideias. Como que eu chego nesse mundo das ideias? Por meio da dialética. Então a ironia maiêutica que a gente trabalhava no começo do ano, com o pensamento socrático, são dois processos que fazem parte da dialética socrático-platônica para você chegar a atingir o mundo das ideias, para você relembrar aquelas ideias que um dia foram conhecidas e estão adormecidas. É o processo de anamnese. Então, por meio do diálogo, né, fazendo as perguntas certas, o conhecimento é despertado. É isso que defendia lá o Sócrates. Basicamente, esse processo de perguntar e responder, isso é o processo dialético dentro do pensamento platônico. Então está muito associado à ideia de diálogo, de conversa e de pergunta e resposta. Tá? Para o Platão, a dialética dele está mais ou menos tranquila da gente entender, né? Porque essa dialética, né, bem de oposição de ideias, mas você faz uma afirmação, eu coloco uma pergunta que de alguma forma te leva a pensar sobre aquilo que você colocou, dentro do que a gente viu, até dentro do pensamento do Sócrates. Me questionei, vou perceber que meu conceito não tem muito fundamento, e a partir daí eu vou tendo que reformular os meus conceitos para fazer com que a ideia que está lá adormecida, que foi um dia contemplada no mundo das ideias, ela vem à tona. É esse que é o pensamento platônico, ou socrático platônico. A dialética é isso, é esse processo, esse método que faz com que as ideias venham à tona. Um outro pensador que trabalha essa ideia é o Hegel. Hegel, vamos lá, uma fotinha do Hegel antes. Hegel é esse filósofo aqui, George William Friedrich Hegel. É um filósofo do começo
a sua produção intelectual está praticamente no começo do século XIX. Ele citei um pouco o pensamento dele, ou melhor, citei ali a ideia dele, né, no vídeo anterior, quando eu estava falando do Comte. O Hegel, ele é um herdeiro do iluminismo também. E aí, para ele vai colocar uma dialética idealista. Ele vai dizer que existe uma razão que guia o mundo, uma racionalidade que guia a história, o que ele chama de espírito absoluto. Tentar entender isso aqui. Ele vai, de alguma forma, dizer que a razão ela é um ser, ela é algo que está acima da história, acima dos eventos humanos, e ela guia a história para o seu desenvolvimento. Então, ou seja, de acordo com o pensamento hegeliano, as coisas não acontecem por acaso. Existe uma razão que determina a história a ela ser desse jeito e não de outro. De alguma forma, Hegel mesmo identifica essa ideia do espírito absoluto, dessa racionalidade que está acima de tudo, com Deus. Não é propriamente o Deus cristão, mas ainda assim é Deus. É uma racionalidade que guia tudo. No caso do pensamento hegeliano, esses eventos que se opõem, se substituem, são a revelação do espírito absoluto. Por isso que ele tem uma obra chamada Fenomenologia do Espírito. Então são os eventos históricos que demonstram, que revelam fenomenologia, fenômeno, aquilo que se mostra lá, lembrando o pensamento do Kant, o fenômeno. Então a fenomenologia do espírito, a fenomenologia dessa racionalidade, é o desenrolar da história. Não é uma obra simples, aliás, foi a única obra filosófica que eu peguei para ler na minha vida, quase em 15 anos que eu lido com filosofia, e eu não consegui terminar de ler porque eu não estava entendendo nada. Já teve outras obras que eu parei de ler, mas assim, porque, sei lá, veio outra coisa, não porque eu não estava entendendo, não que também todas as obras que eu li eu entendi, mas essa estava tão difícil de entender, eu não estava entendendo nada, né? Vou falar aqui o que eu deveria falar, que eu parei, de tão difícil que é. Aliás, no finzinho do vídeo, vou mostrar uma piadinha aí que eu acho que explica bem o peso da fenomenologia do espírito. Mas basicamente a ideia é essa, né? A ideia por trás da fenomenologia do espírito é isso. Você tem um espírito absoluto que ele vai se revelando nas transformações da história. Nessa ideia de tese, antítese e síntese. Você tem um determinado momento da história, você tem uma negação daquele momento, uma contraposição e uma síntese que é o resultado daquilo ali, né? da oposição dos dois momentos. Eu vou depois deixar um exemplo para tentar deixar mais claro. Então a história é teleológica, a teleologia então significa caminha para um fim, para um telos, né? Tem uma finalidade. E no caso do Hegel, ele vai dizer na filosofia da história que esse fim é a consciência de liberdade dos indivíduos. Ele divide a história da humanidade em 3 grandes momentos. Ele vai dizer que num primeiro momento, ali na história antiga, na antiguidade asiática, né, que a consciência de liberdade estava em uma única pessoa, que era o líder. O líder sabia o que era ser livre, sabia o que era liberdade. Os outros eram seus súditos. Depois, com a civilização greco-romana, você vem para a consciência de liberdade de alguns. Então, por isso que vem a democracia, vem a República Romana, mas sempre tem alguns cidadãos que são mais cidadãos do que outros. Então você pensa na democracia grega, quem é cidadão? Homem livre, mulher, estrangeiro, escravo não são cidadãos, então não tem liberdade. Na República Romana são os patrícios, os nobres, então, ou seja, os outros não têm a liberdade. E aí ele vai transportar depois a consciência geral, a consciência absoluta de liberdade, ela só vem no século XIX, com a civilização germânica, com a civilização alemã. Então, ou seja, ele é um que também está dizendo que o ápice da humanidade está no século XIX, assim como o Comte, eu tinha colocado lá no vídeo anterior. Isso tudo foi guiado pelo espírito absoluto. Então essa dialética, essas mudanças na história da humanidade são guiadas pelo espírito absoluto. Há algo fora da história que guia a história no seu caminhar.
É isso que o Hegel vai defender. Inspirado em Hegel, leitor de Hegel, mas também seu crítico, surge o nosso amiguinho, o Karl Marx. Né? Tão degradado, tão depredado e tão incompreendido e tão pouco lido. O Marx, ele é um filósofo do século XIX, né? Vive toda a sua vida no século XIX, que tem toda uma importância pelo seu pensamento político, pelo seu pensamento social, pelo seu pensamento econômico, concordemos com ele ou não. O Marx é um filósofo importante e ele faz o que a gente costuma dizer, que é pegar a dialética hegeliana e virar de cabeça para baixo. Em que sentido que ele vira de cabeça para baixo? Porque ele vai basicamente dizer que a dialética, a história ela é dialética, porque ela é composta dessa oposição de momentos que geram uma síntese, mas isso não é guiado por fora, não. Isso é dentro da própria história. São os homens que constroem a história. E aí ele vai colocar a essência do seu pensamento na luta de classes. Por isso que ele fala de materialismo histórico, materialismo dialético. Há uma dialética na história, mas é uma dialética que é materialista, não é uma idealista, não é uma força superior ao mundo, ou superior além dos homens, que faz com que o mundo seja como é. O que faz com que o mundo seja como é são as tensões que existem dentro da sociedade. Tensões essas, resultado da chamada luta de classes. O Marx vai falar lá no Manifesto do Partido Comunista. A história da humanidade até hoje é a história da luta de classes. Então, ou seja, todas as transformações que a humanidade passaram-se porque as classes entraram em luta. Os oprimidos e os opressores entraram em luta, sempre os oprimidos tentando ganhar direitos, conquistar espaço, e a partir daí vem as transformações históricas. E não é porque existe uma consciência a ser conquistada, não é nada disso. É porque os oprimidos percebem que a situação para eles não está boa e por isso eles lutam por uma transformação. O Marx está num momento bastante efusivo da história. Acabou de acontecer as revoluções burguesas, acabaram de acontecer as revoluções burguesas. Então, o mundo saiu do absolutismo, o momento em que o rei e a aristocracia dominavam, e a burguesia, que era uma classe que tinha dinheiro, mas não tinha poder, fez revoluções para ela chegar no poder. Essas revoluções trouxeram grandes mudanças para a sociedade, mas para a classe mais pobre, para o proletariado, que é a classe que o Marx vai se voltar, não houve lá grandes mudanças. E aí o Marx então defende que, assim como a burguesia fez revoluções e mudou o mundo, agora chegou a hora do proletariado também fazer suas revoluções e mudar o mundo. E aí ele vai avaliando, né, analisando a história e vai dizendo que todas as mudanças na história se deram por causa da luta de classes. No caso do momento que ele está vivendo, ele diz, a última grande mudança que a gente passou, ou que a gente está passando, é a burguesia lutando contra a aristocracia. Muitas vezes a burguesia se associando ao proletariado para lutar contra a aristocracia. A Revolução Francesa é isso. Agora chegou o momento que é o proletariado se voltar contra a burguesia e contra a aristocracia e ela chegar ao poder. O comunismo, a ideia do comunismo é isso. Né? E aqui, para a gente poder terminar, só para a gente fazer aqui a distinção entre a dialética hegeliana e a dialética marxista. Eu peguei dois momentos históricos, eu peguei o mesmo momento histórico para a gente tentar avaliar tanto do pensamento hegeliano quanto do pensamento marxista. Aqui, peguei o Império Romano. Né? Roma dominou a humanidade, ou dominou ali um espaço da humanidade, teve seu momento áureo por praticamente 1000 anos. O Império Romano durou coisa de mais ou menos 500 anos. A partir do século III depois de Cristo, começam as invasões bárbaras. Tribos, né, de origem germânica, de origem do que seria hoje a Alemanha, começam a invadir o Império Romano. Esse período aí que dura quase 200 anos, dos bárbaros invadindo, dominando territórios romanos, destruindo toda a ordem romana, gera uma nova sociedade, que é a sociedade medieval, que tem características dos bárbaros e características dos romanos.
ela vai herdar a religião dos romanos, que nesse momento era a religião cristã, mas vai herdar características também dos bárbaros. Para o Hegel, essa transformação ela é guiada pelo espírito absoluto, buscando levar a humanidade à sua consciência de liberdade. Então, ou seja, não são os homens. É uma mudança social, mas que acontece a partir de determinações do espírito absoluto. Para o Marx, esse mesmo evento ele vai ser visto como dialético, tal, mas essa transformação ela não é causada pelo espírito absoluto, por uma racionalidade que se faz presente, nada disso, não. É porque há os conflitos da humanidade, esses conflitos, Império Romano Tese, as invasões bárbaras como antítese, levam a uma batalha entre esses dois grupos, que gera uma sociedade medieval, que é uma síntese, tem algo de um, algo do outro, mas porque foi construído a partir da luta de classes. Aqui não é propriamente uma luta de classes, mas é uma luta de estruturas sociais. É uma luta de grupos. Os seres humanos, enquanto seres sociais, entraram num combate e construíram um novo tipo de sociedade. Então, basicamente, é isso. Espero que tenha ficado claro qual que é a questão aí, o que está por trás desse conceito de dialética. Como eu disse, ele não é um conceito simples, ele não é um conceito simples de entender e mais difícil ainda é de explicar. Mas eu espero que tenha ficado claro. Se não tiver, em algum momento a gente pode sentar e conversar embora sim, eu não vou ficar me detendo muito em dialética. Eu quero que vocês tenham uma noção para a gente poder entender quando eu for falar de visão dialética de liberdade. Tendo em mente, conseguindo entender aqui o que Marx está falando, vai ficar claro para vocês entenderem depois a visão dialética. Como eu prometi, eu vou terminar aqui com um quadrinho, não é bem um meme, mas é um quadrinho, que mostra a dificuldade da fenomenologia do espírito. Bom, em 1807, Hegel escreveu A Fenomenologia do Espírito, o livro mais difícil de entender de todos os tempos. Os cabeçudinhos vão ejacular pelo córtex depois dessa. Ao concluir o livro, teve a audácia de se colocar acima do bem e do mal. Apenas 2 pessoas são capazes de entender esse livro, eu e Deus. Porra! Muita amarra! E um coraçãozinho. Semanas depois, relendo o próprio livro, teve a maior ressaca filosófica da história. Não consigo entender uma frase dessa pitomba. E claro, Deus também não entendeu picas. Se ele perguntar sobre esse livro, eu tô fudido. Com isso, eu encerro.